Meus amados irmãos, a paz do Senhor, espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoado, reparadora. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, da nossa classe Abraão, obreiros, da nossa congregação em Alto Castro, também pela vida do nosso pastor Avoni, do nosso superintendente, presbítero Tomás, homem dedicado ao desenvolvimento, ao crescimento da nossa escola bíblica dominical. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada irmão, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui para mais um devocional orientado pela nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Espero que os irmãos estejam entendendo o propósito desses devocionais. É fazer com que todos nós, possamos meditar diariamente na lição. Normalmente, às vezes é comum as pessoas, assim como eu, muitas vezes, separa ali um períodozinho no sábado, ou até domingo pela manhã, para dar uma lida na lição. Mas o propósito é motivar, que os irmãos deem uma pequena lida, uma pequena meditada acerca da lição durante toda a semana. Porque com certeza, dessa maneira, nós teremos um aproveitamento ainda melhor, dessa lição que está tão maravilhosa. Por isso que eu corro para tentar deixar os vídeos com cerca de 10 minutos, que é um tempo mínimo, razoável, para que a gente possa se dedicar a essa lição diariamente. Talvez no seu horário de almoço, ou quando você chega em casa, ou até na condução, você pode tirar esses 10 minutinhos para ler o texto bíblico. Se não puder ver o vídeo, leia o texto bíblico, medite, que vai ser bênção para as nossas vidas. O texto de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 21, do 1 ao 5, que eu vou ler aos irmãos. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Aleluias! Então, queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 6, que tem por título A Bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Nós já vimos muita coisa acerca dessa lição, da maneira como Deus tem chamado Abrão, tirando ele de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, e que lhe faz promessa. E Abraão, sem saber para onde Deus o levaria, conhecendo apenas os deuses apresentados por seu pai, Terá, ainda assim, ele crê nas promessas de Deus. Vimos que Abrão e Sarai, não poderiam gerar, mas eles creram na promessa e passam a peregrinar, por locais desconhecidos. Vimos que Sara participou desse projeto, crendo juntamente com seu esposo a importância da fé nas promessas ser do casal. Interessante que a promessa se cumpriria em Sara, porque ela é que geraria o filho prometido. Interessante que eles tentam gerar essa criança com Agar, e nasce Ismael. E a prova de que Sara fazia parte dessa promessa é que 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus aparece novamente a Abrão, no capítulo 17 de Gênesis, que nós fizemos o devocional, e renova as promessas e fala: Sara, sua esposa, irá gerar. Aleluia, que coisa maravilhosa. E muda o nome de Abrão para Abraão. Nós vimos o significado dessa mudança. E após 25 anos, se dá o cumprimento da promessa. Agora, com 100 anos, nasce o seu filho Isaque. Então, queridos, nesse momento nós precisamos fazer uma reflexão. Nós falamos nos primeiros devocionais, ou no resumo que eu fiz das 4 primeiras aulas, que o comentarista da lição, o bispo Abner, ele tem o objetivo de iniciar a lição, o estudo de Gênesis, pelo fim,
Então ele inicia pelo fim. Então é por isso que na primeira lição nós vamos ter por texto áureo justamente o versículo em que do descendente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então perceba que esse é o fim que se deseja chegar. Então, o propósito da lição é apresentar o plano de salvação de Deus desde a criação apontando para Cristo. Então perceba que o chamado de Abrão tem o propósito de constituir uma nação que trará a mulher da qual o descendente nascerá e pisará a cabeça da serpente. Nós temos dito que esse estudo que nós estamos fazendo é conhecido como pré-história bíblica. Abrão, ele vai dar início, e bem nesse ponto que nós lemos, a uma fase dessa era que é chamada de fase patriarcal. Então perceba que no desenvolvimento do plano de salvação de Deus, é chegado o momento, nós passamos por Sete, que cria uma linhagem piedosa e substitui Abel, que foi morto. Aí nós passamos por Enos, por Enoque, por Noé. Deus, há uma mistura das linhagens, né? Vimos que do descendente de Noé, Deus escolhe Sem. Então perceba, isso tudo são fases de desenvolvimento do plano de salvação de Deus. Então o chamado de Abrão é porque chega um ponto que Deus vai constituir uma nação, para que dessa nação venha o Messias. Por isso que é importante a história de Abrão no plano de salvação de Deus. Então perceba que tudo está apontando, tudo está se desenvolvendo para que nasça o Messias. Perceba que Deus chama Abrão de um mundo de idolatria. Abrão não era circuncidado. Há um estudo que nós não podemos tratar aqui, meu tempo já está esgotando, que trata que a circuncisão ela já ocorria em outras nações a deuses idólatras, a deuses que não são deuses, né? Deuses pagãos. E Abrão ele vai se circuncidar posteriormente por determinação do único Deus, do Deus El Shaddai, né? Do Deus Todo-Poderoso. Então perceba que Deus tira Abrão de um mundo politeísta, idólatra. Abrão não era circuncidado, e isso Paulo ele vai falar em Romanos, no capítulo 4, sobre a circuncisão. E ainda assim ele crê na promessa, e isso é imputado por justiça, para que o modelo de fé de Abrão servisse para nós nos dias de hoje. Deus também nos tirou de um mundo de lamaçal e de idolatria. Nós também não tínhamos nenhuma manifestação externa de que fazíamos parte dessa promessa, seja por circundação ou pelo batismo. Mas nós tínhamos a fé de Abraão, aleluias, que aí sim nos levou, através do batismo, a fazer parte do povo de Deus. E aqui, diante do texto que nós lemos, que é o nascimento de Isaac, nós vemos que se dá o cumprimento da promessa. A promessa de Abraão, ela se dá em 3 esferas. Numa esfera pessoal, ele não podia gerar filho com a sua esposa. E já tinha 100 anos quando gerou. No aspecto nacional, o cumprimento da promessa na vida de Abraão daria a formação de uma nação. E no aspecto universal, a promessa não era só para Abraão, a promessa não era só para o povo de Israel, mas a promessa era para todo aquele que crê
em Jesus Cristo, porque daquela nação viria o Messias, que estenderia essa promessa a todo aquele que crê no seu nome. Então, querido, nós poderíamos passar para o vídeo por aqui, mas eu ainda quero te dizer algo. Nós vemos que no verso 7, diz que no verso 6, que nós não lemos, diz que Sara diz: Deus me deu motivo de risos, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso 46, Maria, que tinha dentro do seu ventre o Messias, aquele que pisaria a cabeça da serpente, diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. No devocional de ontem, quando Deus aparece a Sara e ela ri, não acreditando no cumprimento da promessa, Deus fala: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E em Lucas, capítulo 1, no verso 37, o anjo fala para Maria: porque para Deus nada é impossível. Ei, querido, não sei se você está entendendo, mas o nascimento de Isaac, o cumprimento da promessa na vida de Abraão, apontava para aquele que nasceria da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente e daria vitória a todo aquele que nele crê. Queridos, Deus é um Deus de promessa e nenhuma de suas palavras cai por terra. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluias! O que eu quero encerrar o vídeo dizendo para os irmãos: o fim dessa história já está decidido. Deus restaurará todas as coisas, e todo aquele que crê em Jesus Cristo está coberto pela promessa de Abraão. Aleluias! Que esta palavra venha trazer vida ao seu dia, alegria ao seu dia, queridos. Venha fortalecer a tua fé, a minha fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus possa continuar falando de maneira extraordinária aos nossos corações. Fique com Deus, tenha um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus.